Olá, bem-vindos ao programa Professor Melinho Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e tenho aqui um programa educativo para esclarecer as dúvidas da sociedade. Hoje nós vamos falar sobre uma questão interessante, que é um projeto de lei que regulamenta a categoria do Uber. Nós vamos debater esse projeto e as questões jurídicas, que envolvem esse projeto. E hoje eu estou aqui com o convidado, Jefferson Gomes Jardim. Ele é mediador e teve experiência já com atuação no Uber, como motorista de aplicativo. E a gente vai ouvir ele também as questões práticas, sobre o dia a dia do Uber, os problemas encontrados e também com relação à regulamentação da carreira. Hoje nós temos aí no Supremo Tribunal Federal um processo que ele é de repercussão geral e ele fala justamente sobre a questão da profissão de Uber, porque nós tivemos algumas decisões na Justiça do Trabalho que reconheceram o vínculo de emprego com motoristas de aplicativo, E isso foi até os tribunais superiores e essa matéria chegou até o STF. Então, o STF hoje tem isso como uma questão de pauta para definir se existe ou se não existe uma relação de emprego com relação ao Uber, que é o motorista de aplicativo, com a Uber, Outros países já exploraram esse tema, Então, nós tivemos reconhecimento de vínculos já em outros países. E aí nós temos uma série de problemas que envolvem isso. Também este projeto de lei que regulamenta a questão do Uber, ele traz também uma série de inovações. E aí nós estamos aqui para debater quais são os pontos positivos e negativos desse projeto, se esse projeto realmente beneficia a categoria e a população, ou se prejudica, ou se tem pontos positivos e pontos negativos, enfim, vamos debater esse assunto hoje. Então eu pergunto aqui para o nosso amigo Jefferson, com relação à remuneração do motorista de aplicativo, mais ou menos quanto ele consegue ganhar, o bruto e o líquido mensal, trabalhando como motorista. Me explica assim mais ou menos aí essa média aí, para que a gente entenda. Bom, a remuneração ela varia muito de profissional para profissional. O que a gente pode dizer assim de uma média? Eu vou fazer um determinado mês ali, tu pode tirar até R$500 num dia, assim. Então, tendo todos os endereços que vêm, eu estou aceitando e fazendo. Num determinado local e numa determinada hora que tem um maior pico, isso seria o bruto, R$500 bruto. Mas no momento que a gente vê o líquido, porque tem a questão do combustível, Então, que você gasta de combustível, tem combustível outras questões, gasta, tem óleo também, tem pneu, desgaste do veículo, tudo. Então, se a gente for fazer uma conta assim meio por cima, daria aproximadamente uns R$300 assim líquido. Mas é muito relativo. Às vezes tem gente que faz no período da noite os R$500. Tem gente que dura um dia todo para fazer os R$500. Então, varia muito de profissional para profissional. Depende de quantas horas, então, que ele trabalha no dia, Mas então uma média aí, vamos dizer assim, botar entre uma média de R$300 de lucro por dia que fatura, tirando despesa, porque ele tem a despesa do óleo, tem despesa do pneu, da manutenção do veículo, geralmente se for um veículo usado tem manutenção, o desgaste do veículo, a partir do ano tem também o IPVA do veículo, imposto que se paga, e isso tudo fica por conta do motorista, A Uber não paga nada, então os custos ficam com o motorista, é isso? Exato. Então essa é a média. E uma pergunta, o motorista de Uber, a Uber recolhe INSS, Previdência ou o próprio motorista que tem que recolher? Como é que funciona? Não existe um recolhimento de INSS por parte da empresa Uber, Pode ter alguma outra empresa que faça tal coisa, mas da Uber especificamente não. O recolhimento para uma pessoa autônoma trabalhando, ela geralmente tem dois modos. Tem aquela onde ela se transforma no microempresário individual, que é a MEI, que ele vai lá, paga mensalmente, e lá tem o recolhimento de INSS.
E tem também aquela outra que você vai em qualquer papelaria, tem um tipo de um bloquinho, né, do INSS, onde você pega 11% do valor do salário mínimo e paga em qualquer lotérica e você está pagando ali para ter os... Então, na verdade, o motorista de aplicativo, para ele ter previdência, ele tem que montar uma MEI para recolher pela MEI por ele mesmo, ou recolher como facultativo autônomo, né? Isso. Por ele mesmo, para ele ter, né, esse benefício. Até porque, por exemplo, isso é uma questão importante, porque a pessoa pode ficar doente, a pessoa pode ter um acidente, né? Então, imagina, você tem um acidente de trânsito e fica meses aí, por exemplo, se tratando, né? Fica, às vezes, até, por exemplo, numa cadeira de roda, né? Inválido, e aí? Como é que fica a sua segurança com relação à previdência? Então, temos um ponto aqui importante, né? O Uber não tem recolhimento de FGTS. Então, é muito importante que o motorista que faça Uber, ou ele crie uma MEI para recolher, ou ele recolha como autônomo, né? Para que ele tenha essa garantia. Aí ele tem a garantia. Se ele ocorrer um acidente, ou até se ficar doente, né? Ficar doente 3, 4 meses, 1 mês, enfim, ele recebe esse salário, né, do INSS. Isso é uma coisa importante, é uma garantia, né, que a Uber não garante, mas os motoristas podem fazer individualmente. E com relação ao trabalho mesmo, quais são as principais dificuldades encontradas aí pelo motorista no dia a dia, né, do trabalho? Eu digo com relação a trânsito, com relação à violência, com relação a tudo, assim. Fala pra gente do dia a dia as dificuldades aí que tem o motorista aplicativo. A principal dificuldade seria com relação à segurança. Isso até já foi debate de jornais aí, onde os motoristas de aplicativo, eles eram atacados pelos taxistas, né, por não concordarem, por achar que tá levando vantagem em cima dos taxistas. Tem a questão de que quando um motorista de aplicativo é chamado, ele vai lá até o local para pegar o passageiro e não sabe em qual local que ele vai adentrar, né? Às vezes tem bairros ali que, em Porto Alegre, por exemplo, tem bairros que não permite a entrada de Uber. O taxista entra. Aí isso é um ponto. Outra é quando o passageiro pede, você vai com o endereço onde vai pegá-lo e o endereço onde vai deixá-lo. E o seu nome. Não existe uma foto para identificar. Às vezes, um local lá onde tem várias pessoas, você fica procurando quem poderia ser o teu passageiro. Então, essa falta de foto também é uma coisa que não deixa a gente seguro, né? Ou qualquer uma pessoa vai pegar e bota a mão na tua porta, você vai abrir pensando que é o passageiro e às vezes não é. Pode ser alguma... Tem um grande índice de roubo, assim, com relação a Uber? Acontece muito, não? Geralmente acontece muito de madrugada. Não sei se tem uma... Como é que eu vou dizer? Uma tabela que possa fazer para mensurar isso aí. Mas a gente, né, faz com todo cuidado onde vai. Às vezes a gente tem para você negar uma determinada viagem, por N motivos, às vezes por falta de segurança, ou às vezes porque o carro está com pouca gasolina para poder fazer um deslocamento muito grande, para poder pegar esse passageiro, acaba negando. E a gente pode negar até 3 vezes. Depois disso fica suspenso, e daí a gente tem que ficar um tempo parado, sem pegar passageiros, né? Uma espécie de suspensão. Então você vem passageiros, você pode negar até 3. Isso. Se negar mais de 3, aí vai para fila de espera ou ele exige que essa terceira tu pega. Ou exige que a terceira pegue, entendi. Nós temos aí um problema de segurança, a gente vê muitas vezes a questão de roubos com relação ao Uber, principalmente à noite, em zonas de risco também, né? E uma pergunta que eu tenho interessante, em relação ao trânsito, às vezes nós temos engarrafamentos enormes que o Uber pega, né? E aí você pega uma corrida, por exemplo, ali, aí eu acho até injusto com o Uber nesse caso, né? Porque, por exemplo, você pega uma corrida ali por, vamos dizer, R$15, sei lá, uma corrida com valor baixo. E aí você pega um engarrafamento que você fica 1 hora para levar a pessoa, você gasta gasolina, você gasta seu tempo. Há alguma alteração na tarifa ou é o mesmo valor? Mesmo valor, ele não muda, não altera.
Mesmo valor. Então, aí nesse ponto eu acho um pouco injusto com o Uber, né? Porque, por exemplo, aí uma diferença com o táxi. O táxi, além do quilômetro rodado, você tem o tempo também, né? Então, por exemplo, eu acredito que se um Uber pega um engarrafamento de 1 hora, né? Que não é culpa dele, né? Mas ele fica ali para levar o passageiro, ele deveria ter talvez uma diferença nessa corrida aí, né? Para poder compensar. Não digo que dobre o preço, né? Mas pelo menos uma diferença que compense, porque ele vai gastar mais gasolina. Ele fica ali no trânsito de engarrafamento, um trajeto que ele faria em 10, 15 minutos, ele vai fazer 1 hora. Então é 1 hora de combustível, né? Então realmente dá uma diferença grande. Uma outra coisa que me chama a atenção é com o trânsito que nós temos aí, nós temos um grande índice de acidente hoje em dia. E eu queria saber se existe algum seguro feito pela Uber ou se o próprio motorista aplicativo que tem que fazer esse seguro e se a Uber dá algum tipo de indenização quando ocorre um acidente com esse motorista. Olha, não tenho histórico disso. A princípio não há. Pelo menos quando vem todas as informações ali no aplicativo sobre todas as questões de segurança, que eles nos dão um suporte, né? Não menciona nada de seguro, assim, um seguro específico para acidente. Eles podem reportar acidente, mas não fala nada de cobertura, né, como um seguro. Aí é mais ou menos nos mesmos moldes de ser facultativo, como foi na questão do INSS, fazer com que o dono do carro, né, faça um seguro para o seu carro, que vá, inclusive, de terceiros para poder que... Então, o próprio dono do veículo tem que arcar. Então, seria mais um custo também, né, para o Uber, a questão do seguro do veículo. Teria que incluir também, né, nessas despesas, porque é muito importante o seguro, né? Até porque, por exemplo, além do seu carro, tem a questão de terceiros, né? E tem a questão de danos morais, danos materiais, que envolve um acidente também. Então, o seguro talvez seria um custo também a ser arcado pelo motorista, né? Uma questão agora sobre o projeto de lei. Esse projeto de lei traz várias alterações, né? E aí eu queria saber, mais ou menos assim, na sua opinião, quais os pontos negativos desse projeto de lei, o que ele pode trazer de negativo para a sociedade que utiliza o Uber e para os motoristas de aplicativo. Eu percebi que no texto do projeto de lei ele tem algumas falhas no sentido de explicar como é que ocorre o funcionamento do motorista de aplicativo, ali como funciona o aplicativo em si. Algumas falhas assim com relação de dizer que o motorista de aplicativo não sabe para onde vai. Não, ele sabe, tem endereço para pegar o passageiro e endereço para levar o passageiro até esse endereço. Então, ele tem essa informação. A única coisa é a questão de visualizar quem é a pessoa que vai pegar. Só se sabe o nome. Em relação ao imposto, por exemplo, né? Porque esse projeto de lei, ele institui a questão de imposto. Aí, regulamentando, vai pagar imposto. O que vai repercutir para o motorista essa questão de pagar imposto? Um dos pontos que eu percebi ali no projeto de lei, que eu não sei se foi ouvido a outra parte, no caso, as empresas de aplicativo, né? Se isso aí vai descontar do motorista ou a empresa vai arcar com esse custo para abater um pouco no valor que ela lucra. Aí esse é um impasse que faltaria ser ouvido às empresas de aplicativo para poder saber isso. De qualquer forma, isso gera um custo maior, porque, por exemplo, se você paga um valor X, a população vai pagar um valor a maior, né? Não se sabe se é o Uber, se é o motorista ou a Uber vai arcar com isso, com a questão do imposto, mas gera um custo maior. Você acha que esse custo maior pode impactar na questão do cliente que utiliza a Uber? Pode impactar sim, até porque, como a gente sabe, as empresas elas não querem perder. A empresa é empresa, ela quer lucro. E os motoristas de aplicativo estão ali pelo lucro, de tentar, né, fazer um serviço obtendo lucro para ele. E isso vai apertar tanto para um quanto para outro. Nós vamos encerrando o programa por aqui hoje. Vou agradecer a presença do Jefferson e as informações que ele trouxe. Nos acompanhem nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram,
e no nosso WhatsApp, 519962-262, ao qual você pode mandar sua dúvida, eu respondo a todos os telespectadores lá e também no meu canal no YouTube. Um grande abraço, professor Merino, e até a próxima.